Num país tão gigante como o Brasil, a gente pensa que as redes, como estradas e a internet, servem para conectar todo mundo, certo? Mas e se na verdade elas estiverem fazendo justamente o contrário, criando divisões bem profundas? É isso que vamos explorar. Como essas linhas, as que a gente vê e as que não vê, acabam desenhando um mapa da desigualdade no país. E para começar a entender essa história, essa frase do secretário-geral da ONU é muito forte, né? Ela dá o tom da nossa análise, porque a promessa de um mundo todo conectado é ótima, mas não significa necessariamente um mundo mais justo. E o Brasil, bem, ele é um exemplo perfeito e super complexo de como isso acontece na prática. Então, o nosso roteiro para desvendar esse quebra-cabeça é o seguinte: a gente começa com a promessa da conexão, depois mergulha na grande contradição do Brasil, em seguida, vamos olhar de perto a divisão física e a digital, sentir o custo humano disso tudo e, no final, a gente se pergunta: dá para reconectar essa nação? Certo, vamos lá. A promessa da conexão. A ideia é que a globalização, com toda a tecnologia, basicamente encolheu o mundo, não é? De repente, com aviões e a internet, as distâncias parecem ter desaparecido. O planeta ficou, pelo menos na teoria, bem menor e mais fácil de acessar. E esse é o grande motor da economia de hoje. Um fluxo sem parar de mercadorias, de ideias, de capital. É uma visão poderosa, essa de um mundo que não para nunca. Só que aí vem a pergunta que não quer calar. Esse fluxo todo chega para todo mundo igual? Essa conexão é para todos ou só para alguns? E é aí que a gente entra de cabeça no grande paradoxo brasileiro. Porque, de um lado, temos um país que é um gigante continental em todos os sentidos da palavra. Para começar, o tamanho. Olha só, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É um dos maiores países do mundo. E não é só um espaço vazio, é uma diversidade absurda de paisagens, de recursos, o que, claro, já torna o desafio de conectar tudo isso ainda mais complicado. Depois, a população. Mais de 200 milhões de pessoas. É muita gente. Isso significa um mercado consumidor gigante, uma força de trabalho enorme. Na teoria, tudo isso deveria ser um motor para o país voar, certo? E, para fechar, a economia. Um produto interno bruto que passa dos 10 trilhões de reais. É um número que coloca o Brasil lá em cima, entre as maiores economias do planeta. Os números, sem dúvida, pintam o retrato de um gigante. Mas, e na vida real? Como é que essa riqueza toda se traduz no dia a dia? É aqui que a conta não fecha. Temos esse país imenso, com milhões de pessoas, uma economia poderosa. Então, por que para tanta gente a sensação do dia a dia é de desconexão, de isolamento, de dificuldade para ter acesso às coisas? Essa frase da poeta Mítria, de 2018, é simplesmente genial para explicar isso. Ela diz que até São Paulo, a maior cidade do país, pode se tornar miúda, pequena, quando não resolve a vida das pessoas. É a prova de que números gigantes não significam automaticamente qualidade de vida. Ok, vamos começar a olhar para as provas concretas dessa desconexão. E a primeira delas é a infraestrutura física. O Brasil basicamente foi construído sobre rodas. E essa escolha, nossa, ela tem consequências gigantescas. Dá uma olhada neste gráfico. É bem claro. 61% de toda a carga no Brasil se move em caminhões pelas estradas. Ferrovias e hidrovias que seriam muito mais eficientes para um país desse tamanho ficam lá atrás. E isto não foi por acaso. Isso mostra uma escolha, uma decisão histórica sobre o que era prioridade para o país. E aí é que está o problema estratégico. Estrada é ótima para distâncias curtas, mas num país continental como o Brasil, depender só de caminhão é como tentar apertar um parafuso com um martelo. É a ferramenta errada. Trens e hidrovias seriam muito, mas muito mais baratos e eficientes para levar grandes volumes para longe. Então, no fim das contas, o que a gente tem? Um sistema de transporte que não foi feito para conectar o país, para facilitar a vida das pessoas. O foco sempre foi outro: tirar a produção, as commodities, do interior e levar para os portos para exportar. Por isso que as redes se concentram todas no Centro-Sul, onde a economia é mais forte. E o mais impressionante é que esse mesmo padrão, essa mesma lógica, se repete em outro lugar. Agora a gente sai do asfalto e dos trilhos e vai para as conexões invisíveis da internet.
Porque as fronteiras que separam o Brasil não são só de concreto, elas são digitais também. Só para a gente alinhar o discurso aqui, exclusão digital não é só não ter Wi-Fi em casa, tá? É muito mais que isso. É a barreira que impede a participação plena na sociedade e na economia de hoje, seja por não ter acesso à tecnologia ou por não saber como usá-la. E estes números de 2021 desenham um mapa dessa exclusão. Olha só a diferença. Centro-Oeste e Sudeste têm acesso acima de 92%, enquanto Norte e Nordeste ficam em torno dos 85%. Isso não é coincidência. A geografia da conexão digital, de forma preocupante, espelha a geografia da infraestrutura e da riqueza. E se a gente mergulhar um pouco mais fundo, a divisão fica ainda mais clara. A diferença entre cidade e campo é um abismo. Nas áreas urbanas, mais de 92% das casas têm internet. Já na zona rural, esse número despenca para menos de 75%. É uma diferença brutal. Ok, mas números são frios, né? Vimos os dados, os percentuais, mas o que isso significa na vida real? Qual é o custo humano, de verdade, de viver num país tão desconectado? Bom, significa horas e horas perdidas no trânsito todo santo dia. Significa ter menos chance de conseguir um bom emprego, de estudar, de ter acesso a um médico. A gente viu isso na pandemia, não é? Quem não tinha internet ficou para trás na escola, no trabalho. E essa frustração toda, uma hora, explode. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá em 2013, nos protestos gigantes por causa do preço da passagem de ônibus. Então a gente chega na reta final da nossa análise, com a grande questão: tem como reconectar o Brasil? Será que a solução é só uma questão de mais dinheiro em obras e projetos? Olha, a questão aqui não é só grana para fazer estrada ou passar cabo de fibra ótica. O Brasil sabe construir. O que falta de verdade é uma visão de país, um plano focado em integrar todo mundo. É pensar num transporte inteligente, que usa caminhão, trem e barco juntos. É pensar na inclusão digital como um direito, com o objetivo claro de servir as pessoas e não apenas a economia. E é com essa reflexão que a gente encerra. Porque, veja bem, construir estradas, portos, redes, isso é investimento, é concreto, é aço. Agora, construir uma nação de verdade, conectada, onde todo mundo tem a chance de crescer, isso é sobre intenção. E a pergunta que fica no ar é essa: qual é, afinal, a intenção do Brasil?